saúde e longevidade. Dicas para você viver melhor. Conte FM. Oferecimento: doutora Ana Paula Salamone, médica oftalmologista, cuidando da sua saúde e dos seus olhos. Barra Farma, há 19 anos personalizando saúde e bem-estar. Doutora Elaine Maia, médica ginecologista e obstetra. Doutora Vilca Nobre, especialista em psiquiatria, pós-graduada em autismo. Doutora Regina Thomas, estética com saúde, cuidando da sua beleza com naturalidade. Recanto das Ervas, você encontra o produto certo para a sua saúde. Sextou com saúde e longevidade aqui na Conte. Bom dia a todos os ouvintes. Sexta-feira com cara de terça-feira. Esse feriadinho aí foi bom, hein? Que delícia! Mas estamos aqui na nossa saúde e longevidade e a cada semana convidados especiais estão conosco para trazer dicas, o que há de melhor em saúde e longevidade. E hoje, essas duas maravilhosas que estão aqui conosco é a Laura Cristine Morzelli. Ela é farmacêutica, especialista em farmácia e manipulação e tecnologia cosméticas. E a doutora Elaine Maia, ginecologista e obstetra. Nós vamos começar com ela, porque ela tá a todo vapor, ela tá com novidade, fresquinha, ela estava no congresso, ela vai trazer essas novidades que aconteceu no Congresso de Saúde e Longevidade. Bom dia, Elaine. Bom dia, Cleia. Bom dia, Laura. Bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Conte. É um prazer estar aqui. Sextou. Hoje já sextei, foi cedo, hein, gente? De manhã já fui na academia, já treinei ouvindo o Douglas Neto no programa dele de manhã. Aí, Douglas. E que prazer estar aqui novamente. Exatamente, programa Saúde e Longevidade. Eu acabei de vir do 10º Congresso Internacional de Longevidade que aconteceu em São Paulo. E foi um congresso com muitas novidades, muitas atualizações relacionadas como promover a longevidade saudável. Né? A gente tinha palestrantes americanos, palestrante colombiano, e nos deixa bem tranquilo em saber que a gente tem feito as coisas no caminho certo. Lá no congresso, que a gente ouviu, vem de encontro com o que a gente tem trabalhado no nosso dia a dia. Estamos, então, assim, alinhado com as principais tecnologias do mundo, com as principais prescrições que vem acontecendo nos Estados Unidos, em São Paulo, na Colômbia, na Europa. Então, assim, buscando o quê? O equilíbrio nutricional, o equilíbrio hormonal, o equilíbrio da saúde física e mental. Se a gente promover esse tipo de equilíbrio no nosso dia a dia, a chance da gente conseguir uma longevidade com saúde só aumenta. E é o pilar, né? A gente tem que sustentar esse pilar o tempo todo para que a gente esteja bem, tanto mental, emocional, tudo tranquilo. Mas você trouxe uma novidade pra gente, que tá fresquinha. Sim. Aí, que chama-se o pré-natal do século XXI. O que é esse pré-natal e qual que é a diferença desse pré-natal que está chegando para o que já estava no mercado? Bom, gente, nós não podemos deixar, inclusive uma das palestras que a gente teve foi exatamente sobre isso, né? Sobre os cuidados pré-gestacional e durante a gestação. Não é possível mais admitir um pré-natal baseado em sulfato ferroso e ácido fólico. As mulheres e os bebês que estão dentro dessas barrigas necessitam de muito mais nutrientes. O que vem acontecendo, né? Na década de 60 do século passado, do século 20, com a industrialização, que as pessoas saíram da zona rural e mudaram para a cidade, a indústria farmacêutica promoveu a produção de uma molécula sintética, que é o ácido fólico. Que achava-se que o ácido fólico, que é uma molécula sintética, que não é utilizada pelo nosso corpo, iria prevenir malformação do sistema nervoso central. Então, adotou-se a suplementação da farinha de trigo do Brasil com ácido fólico. Então, qualquer coisa que você comer hoje no Brasil, você está comendo o ácido fólico. Porém, o ácido fólico não é a molécula ativa do nosso corpo, é o folato. E muitas de nós não conseguimos transformar esse ácido fólico em folato, por uma deficiência enzimática. E a rede pública, o sistema público de saúde, manteve a suplementação de ácido fólico.
Porém, esse excesso de ácido fólico não metabolizado vem trazendo repercussões neurológicas fetais. Entre elas, o autismo. E o que a mulher baseia a nutrição durante a gestação, na grande maioria das vezes? Em farinhas, em farináceos. Porque a farinha de trigo, ela vem escondida, ela vem com várias faces. E hoje a gente sabe que não é o ácido fólico a molécula que a gente precisa do folato. E o pré-natal do século XXI vem mostrando exatamente isso, a necessidade de suplementar, a necessidade de melhorar a nutrição dessas mulheres grávidas, a fim de diminuir e não deixar acontecer essas doenças, principalmente as neuroatipias, por exemplo, como o autismo. Tem trabalho científico associando o excesso de ácido fólico que está lá no pão que você come, no pastel que você come, na pizza, no bolo, associado ao autismo. Então, as mulheres, elas precisam repensar o momento da gestação, exatamente trazendo para o pré-natal do século XXI. Por que isso? Essa terminologia, né? Houve muitas mudanças alimentares. As pessoas passaram a se alimentar um pouco pior, com alimentos prontos, industrializados, com falta de nutrientes, entre eles o folato, as outras vitaminas do complexo B, ômega 3 e várias suplementações. Então, esse pré-natal do século XXI é justamente isso, trazer a importância da suplementação durante a gestação. Ter um olhar holístico, né, para todo, porque assim, trabalhando com mulher, a gente sabe que a nossa primeira moradia é no útero de uma mulher. Então, o útero pra gente é uma moradia. Trazer todo esse foco na nutrição, tem o acompanhamento de vários outros profissionais que envolve esse acolhimento, né, desse pré-natal do século XXI. Trazendo um pouco de todos esse aí, os benefícios que essa gestante ela vai abordar com essa pré-natal do século XXI. Sem sombra de dúvida, vai ser uma gestação muito mais saudável. O bebê que vai nascer dali com essa suplementação adequada e individualizada vai ser um bebê muito mais saudável. Ontem eu tive o prazer de receber no meu consultório uma paciente que foi com um bebê que nasceu há 2 meses. E foi uma gestante que foi suplementada, que foi tratada individualmente. Como que a gente faz, né? A gente dosa os micronutrientes, os macronutrientes e individualiza a suplementação de cada uma. A Laura está aqui, ela sabe quantas e quantas pacientes minhas vão até a farmácia dela para manipular de forma individual a suplementação. A indústria farmacêutica tenta nos ajudar, traz suplementos, porém a quantidade de nutrientes que tem naqueles suplementos é muito pouco. Então a gente precisa o quê? Individualizar. Uma situação que é muito comum na gestante, por exemplo, é ela ficar inchada. É comum, mas é normal? Claro que não. Por que a mulher grávida ou qualquer pessoa incha? Porque ela está desnutrida. E aí você olha uma paciente, muitas vezes obesa ou não, você vai ver a dosagem de proteína, paciente inchada, ela está com baixa de proteína e você vira para ela e fala, você está desnutrida. Ela fala, como assim, doutora, eu estou desnutrida? Está desnutrida. Por quê? Pergunta a base alimentar. Farinha, açúcar. Poucas ingerem a quantidade adequada de proteína durante o dia. O uso dos micronutrientes, né? Como eu digo micronutrientes, o que a gente coloca? Zinco, selênio, magnésio, cálcio, as vitaminas do complexo B, o hormônio D, que é extremamente importante. Então, são várias vitaminas individualizadas com a dosagem individual de cada uma. Se eu doso, eu vejo quanto que está a necessidade de cada paciente e peço para individualizar a dose por manipulação de cada um. E os bebês, gente, nascem maravilhosamente bem. O bebê que eu vi ontem de 2 meses é inacreditável. Parecia um neném reborn, daquelas bonequinhas reborn. Gordinha, só no peito. A mãe linda. A mãe não tem uma mancha no rosto, magrinha, saudável, bem nutrida. Por quê? Porque ela trouxe uma gestação bem nutrida. E nem sempre também é só a suplementação. Eu li ali sobre o pré-natal do século XXI, que tem todo esse acompanhamento disciplinar.
desde psicólogo, fisioterapeuta, nesse acompanhamento até a questão do inchar, né? Igual falou, a questão fundamental de acompanhar essa mãe na parte psicológica, emocional, porque quando a gente está gestante, tudo muda no nosso corpo, né? Muda tudo. E quando a gente ganha esse neném, o que fazer? Porque a gente não sabe, principalmente as mães em primeira viagem. É muito importante, sim, um acompanhamento multidisciplinar, né? Uma fisioterapeuta a fim de estimular o movimento. Atividade física, gente. Gestante deve sim realizar atividade física de acordo com a orientação. Minhas pacientes, dificilmente minha paciente minha não faz exercício. Só se ela tiver um descolamento de placenta, que é raro acontecer. Alguma situação muito pontual que eu não recomendo atividade física. Mas as pacientes que eu acompanho pré-natal ou que me procuram, eu sempre oriento. O acompanhamento psicológico é muito importante. A gente sabe, por exemplo, que a depressão pós-parto, né, não é uma situação muito ruim, muito rara. Por que acontece? Durante a gestação, a gente tem um alto nível de progesterona na nossa corrente sanguínea. E quando a gente remove a placenta, a progesterona despenca. E é justamente a queda da progesterona que diminui a produção de um neurotransmissor, que é o GABA, que leva a paciente à depressão pós-parto. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem disponível uma medicação que a gente não tem no Brasil, que é a pregnenolona, que é um precursor de progesterona e que é usado para tratar a depressão pós-parto. Não se usa nos Estados Unidos recaptador de serotonina para tratar a depressão. O que usa lá é hormônio de progesterona para tratar a depressão pós-parto. E nós no Brasil não temos a disponibilidade dessa medicação. Às vezes a gente consegue manipular. A Laura Zé vai me falar se a gente consegue manipular a pregnenolona para depressão pós-parto. Por quê? É justamente por uma queda hormonal e por essa quantidade de mudanças que acontece ali na vida dessa mulher. Laura, bom dia. Pode falar da sua manipulação, que nós vamos trazer aí as formas farmacêuticas diferenciadas, que é justamente isso que na abordagem também, né, Laura? Bom dia. Bom dia, Cléia, bom dia, doutora Elaine, bom dia a todos os ouvintes. Já respondendo aí sobre a pregnenolona, ela foi contraindicada no Brasil. Então, de fato, no Brasil, na manipulação, ela já esteve, mas ela saiu da linha de produtos do Brasil por uma restrição sanitária. Você falando aí da questão da suplementação durante a gestação. Ontem eu estava conversando com uma cliente, ela tem 34 anos e ela está naquela corrida de precisar engravidar, né? E me perguntou o que eu achava da gravidez após os 40 anos. Falei, olha, tenha seu filho logo, não espere, né? Não fique esperando mais. Mas eu fiz uma orientação para ela, eu gostaria até que você falasse sobre isso também. Porque assim, nós estamos falando de gestação, mas eu falei para ela da importância dela procurar um médico e começar a fazer essa suplementação pré-gestacional. Porque essa suplementação, pelo meu entendimento, tanto é importante para a mulher, como também o homem. Porque muitas vezes o homem não entende que ele tem que fazer uma suplementação pré-gestacional. E ele tem que fazer também, principalmente um homem que já tem mais idade. Então tem que ter esse cuidado também. Eu gostaria que você falasse um pouco pra gente, já que você veio aí, né, de um evento tão importante falando de gestação. Realmente é muito importante. 50% da genética é feminina e 50% da genética é masculina. Se é um homem inflamado, que tem um hábito de consumo de bebida alcoólica, que não come bem, ele vai ter um espermatozoide ruim. E existem sim suplementos que melhoram a vitalidade do esperma, ajuda a desinflamar esse homem, levando ele a uma saúde integral. E junto com a mulher, óbvio, também suplementar ali no período pré-gestacional. Eu digo o seguinte, a gente vai casar, a gente programa, a gente vai comprar um carro, a gente programa, a gente vai construir uma casa, a gente programa. E para engravidar, a gente não programa. Então é muito importante a gente, todas as mulheres, todos os casais que têm pensado, que procurem sim realizar uma suplementação pré-concepcional. Por exemplo, eu vou dizer uma coisa assim que é muito basal, a dosagem de vitamina D. Uma vitamina D sanguínea materna menor do que 50 e os valores de laboratório é 20. Mas os trabalhos mostram que uma vitamina D menor que 50 é uma causa muito comum de aborto.
E a gente vê aborto com muita frequência e as mulheres nem sabem como estão a vitamina D. E pode ser por deficiência de vitamina D. Então é muito importante, sim, Laura, a gente suplementar essa mulher e suplementar esse homem. Outro suplemento que é muito importante, tanto para o homem quanto para a mulher, que a gente usa bastante, é a melatonina. A melatonina, ela não é só o hormônio do sono, ela é um potente antioxidante. Inclusive hoje, quando eles estão em laboratório fazendo uma fertilização in vitro, o ovócito e o espermatozoide estão banhados em melatonina. Eles fazem um meio de cultura ali para colocar a célula masculina e a feminina, que é o óvulo, e o espermatozoide, mergulhados em melatonina. E os trabalhos mostram que o resultado dessa fertilização que aconteceu lá no laboratório, no meio da melatonina, os resultados são muito melhores. Então, por que eu não vou suplementar melatonina para o homem e para a mulher que quer ter um filho? Se o resultado lá no laboratório é muito melhor. Então, tem vários suplementos, vários nutrientes antioxidantes. Por exemplo, a coenzima Q10 é outra que ajuda a melhorar muito, por exemplo, o movimento do espermatozoide. A cauda do espermatozoide, para movimentar, precisa ter coenzima Q10 em nível suficiente. Às vezes ele faz espermograma, tem espermatozoide, mas espermatozoides ruins, que não se movimentam. Então tem suplementos que melhoram a mobilidade do espermatozoide e melhora a qualidade desse esperma. E nós estamos com essas duas profissionais que trabalham com esse atendimento personalizado, único, holístico. E eu gostaria de saber, assim, como que essas novidades realmente estão sendo aceitas pelos pacientes e os médicos, o que acham disso? Gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. A Laura é a minha farmacêutica. De bolso. Toda hora que eu preciso de uma dúvida, Laura, pelo amor de Deus, o que eu faço? A gente precisa ter uma farmacêutica do lado pra chamar da gente. A Laura realmente me ajuda muito. Eu agradeço muito a ela. Olha, Cleia, o que acontece? Não podemos nem dizer que isso é uma novidade, né, gente? Nós estamos no ano 24 do século 21. E falando do pré-natal, de suplementação, e falando do quanto isso é importante. Não podemos dizer que isso seja uma novidade. Mas muitas vezes as pessoas desconhecem. E trazem dúvidas, medos. Vou relatar, eu tive de plantão na maternidade esses dias, e chegou lá tinha uma gestante internada, na 6ª gestação, que você olhava para ela e via nitidamente desnutrição. E ela chegou com dor de cabeça, com pressão alta, com várias alterações físicas no exame físico, decorrentes dessa má nutrição. E o colega que estava de plantão, ele não deu valor na parte nutricional. Ele não olhou para a paciente como um todo. Ele olhou para a pressão arterial, para a queixa que ela estava, de que não estava, a paciente não conseguia andar, de tão desnutrida e fraca. Ele pediu todos os exames de pré-eclâmpsia. Na cabeça do meu colega era pré-eclâmpsia. Ok, beleza, internou. Quando eu cheguei, que eu olhei com esse olhar um pouco diferente, eu pedi todas as dosagens dos micronutrientes. Ferritina para ver nível de ferro, vitamina B12, vitamina D. E fui investigando selênio, zinco, magnésio, cálcio. Todas as... o ferro, por exemplo, a ferritina, que o ideal na gestante ficar em 100, dessa mulher estava 7. A vitamina B12, que é o ideal ficar em 700, o dela estava indetectável. Não conseguia dosar. A proteína total, que o ideal ficar em 7,5, a dela estava em 5, que é o nível de nutrição proteica, que é comer carne e ovo. Então, ela déficit nutricional. O que a gente fez? A gente suplementou o que tinha disponível lá na rede pública. Pedi que o marido providenciasse alguns outros suplementos. Ela ficou internada durante a semana. No fim de semana ela andou, melhorou a nutrição, já estava outra pessoa com muito mais capacidade, com muito mais disposição. Sabe? Então, assim, a gente precisa ter esse olhar holístico. Eu fico observando, por exemplo, no pré-natal, quem que mais faz pré-natal? É o enfermeiro e o médico que estão lá na unidade básica de saúde. Eles precisam sair do ácido fólico e do sulfato ferroso.
Eles precisam olhar para essas pacientes com a nutrição inteira. Inteira. Para a paciente, não é para a mulher e para o bebê. É muito mais do que ácido fólico e sulfato ferroso. Esse é um recado. E na rede pública tem disponível vitamina B12. Na rede pública tem disponível vitamina D. Na rede pública tem disponível aquelas misturas para melhorar a nutrição. É só passar. É só prescrever e orientar. Mas não. Você chega lá, as pacientes estão tomando ácido fólico e sulfato ferroso. De verdade, eu como obstetra, que atuo há 21 anos, eu fico muito triste mesmo. Porque as coisas mudaram. Eu me formei em 2001, terminei minha residência em 2005. E se hoje eu exercesse a medicina que eu trouxe de lá, eu estaria totalmente fora, desconectada. Então a gente tem que atualizar, tem que entender que as coisas modificaram, tem que melhorar. Nós temos que melhorar. E buscar inovação sempre. Eu vejo que vocês duas estão sempre em congressos, estão fazendo curso, vai ali, né, Laura? Você está sempre em busca dessa melhora, para melhor atender o cliente, né? Exatamente. Eu costumo falar que em 2005, quando eu comecei também, né? Eu comecei a farmácia de manipulação em 2005, a gente já sonhava com esse momento que nós começamos a viver hoje, que é o momento onde a sua suplementação, o seu medicamento ia ser de acordo com o seu DNA. E hoje, quando a gente vê, né, um desenvolvimento da Elaine em formulações, não só para gestante, mas também informações na suplementação de homens e de mulheres, você vê essa realidade acontecendo. Aquela prescrição individualizada nada mais é do que atender a sua necessidade específica. E, gente, quem suplementa vê a diferença da suplementação. Esses dias eu fiz uma cirurgia e fiquei sem suplementar. Eu fiquei só no antioxidante porque eu estava numa desbiose violenta. Então, assim, tudo que eu tentasse naquele momento, eu estaria jogando meu dinheiro fora. E eu senti a diferença daqueles poucos dias que eu fiquei sem suplementação. E a suplementação é justo o que a Elaine falou. Não é simplesmente você comprar um complexo vitamínico e sair tomando. É você suplementar de acordo com o que você precisa, na dosagem que você precisa e principalmente no que ela falou de tecnologias. Então, para que eu vou tomar um ácido fólico se eu tenho um metilfolato? Para que eu vou tomar uma cianocobalamina se eu tenho uma metilcobalamina? Então, assim, você consegue estar aí tendo um resultado muito mais rápido com uma suplementação personalizada dentro das dosagens que você precisa. Isso é muito bacana porque o indivíduo ele precisa entender que ele é um todo. Não é só comprar e sair tomando. Ele precisa saber o que o corpo e o organismo dele está precisando naquele momento. Por isso que a doutora Elaine até falou, sair da academia agora. A gente precisa dessa atividade física, né? Não só a suplementação, mas é um contexto em geral, em todo, né? Isso a medicina integrativa traz, né? Elaine está aí para falar sobre isso. É uma coisa assim que... como não canso de dizer, gente, cuidar da mulher é só cuidar de mama, ovário, útero e vagina? Claro que não. A mulher, ela é dona de casa, ela é empresária, ela é esposa, ela tem que ir no supermercado, ela tem... Então, são múltiplas funções. Então, cuidar da mulher é do fio de cabelo à unha dos pés. Quando a paciente chega e vai lá no meu consultório, é exatamente isso. É individualizar. E isso, gente, tem feito muito... graças a Deus, eu fico muito feliz e sei que o universo conspira ao favor da gente que tenta fazer as coisas boas, sabe? Por quê? Porque realmente o resultado do que eu tenho feito tem sido bom. O meu consultório está lotado. Esse ano agora eu não tenho mais agenda. Eu abri todos os sábados porque está muito cheio. Por que está cheio? Porque o resultado que eu estou entregando está sendo bom. E as pessoas vão passando de um para o outro. Ela chega e fala, doutor, eu vim aqui porque você atendeu a fulana e a fulana está tão bem que eu quero cuidar de você, que eu quero que você cuide de mim também. Essa semana eu atendi um rapazinho de 16 anos que eu cuidei da mãe. A mãe ficou muito bem e falou, doutor, eu quero que você cuide do meu filho. Então, assim, estão ampliando para essa medicina integrativa, cuidar da pessoa como um todo. A gente precisa olhar o holístico, o todo, não é só uma parte. Segmentação, não é mais sobre isso.
Óbvio que a especialidade é importante, tem algumas coisas que ser especialista num determinado ponto é muito importante, mas a gente não pode esquecer de que precisa olhar uma pessoa como um todo. Eu, como terapeuta especialista no autocura emocional da mulher, eu acho tão bonito quando a Elaine traz toda essa abordagem, porque eu sempre digo uma frase: quando uma mulher se cura, uma geração se cura com ela. Ela cura o filho, ela cura o marido, ela cura a amiga. Por quê? Porque a mulher, a Bíblia fala, a mulher sabe edifica o lar. Então, se a mulher estar bem, o filho vai estar bem, o marido. Então, esse acolhimento, trabalhar com a mulher como um todo é fundamental, porque é muita carga, sobrecarga para uma mulher. Então, quando vem toda essa abordagem, olhando, quero dar os parabéns para as duas que estão aqui comigo hoje, trazendo esse olhar holístico mesmo, olhar a pessoa como um todo, porque é fundamental. Porque eu atendo mulheres também, e às vezes não é o emocional, mas sim a falta de uma vitamina, a falta de um acompanhamento médico que entende aquele processo que às vezes ela está entrando na menopausa e às vezes tem ali a panela de pressão, né, doutora Elaine? E ela não consegue entender esse momento dessa emoção que ela está passando. Mas às vezes o emocional está alterado, mas às vezes é o quê? É a falta de algum hormônio que está ali. Exatamente, né? A gente tem que pensar que essas alterações hormonais, nutricionais, a falta de dormir traz consequências emocionais. A depressão, a ansiedade, o nervosismo, a modulação dos neurotransmissores é muito importante. E as vitaminas ajudam. Então, na fase da perimenopausa, a Laura sabe muito bem disso, quanto eu tento cuidar disso também, de melhorar esse aporte nutricional e, óbvio, o equilíbrio hormonal. E hoje a pessoa acha que viver cansada é normal, né? Porque a gente faz tanta atividade que a gente começa a entender que aquilo ali é normal. Eu estar cansada é normal. O estar cansado não é normal. Alguma coisa não está legal. E aí é o momento da suplementação. A suplementação pode te ajudar. Às vezes uma crise de ansiedade, de estresse, de nervosismo dentro de casa é pelo excesso de cansaço. Mas muitas vezes o cansaço não é nem do trabalho. É por deficiência nutricional que a pessoa sente esse cansaço. Exatamente. As pessoas às vezes me perguntam como que eu tenho energia para fazer tudo que eu faço. Olha, eu acordo todos os dias às 4:30 da manhã, treino das 5 às 6 da manhã, chego em casa às 6 horas, acordo meus filhos, já deixei na escola, estou aqui, daqui vou no serviço público, consultório, supermercado. Mas exatamente isso, equilíbrio nutricional, suplementação. Hoje eu já tomei vitamina D, já tomei coenzima Q10, já tomei meu hormônio tiroidiano, já tomei toda a minha suplementação que eu tomo de manhã, na hora do almoço. Então, assim, meu equilíbrio hormonal é muito importante. E eu consigo ter, mas quando chega 9:30 da noite, eu quero dormir. Porque meu corpo fala, tá na hora de dormir. Vou lá, deito, durmo, tenho noite de sono maravilhosa. E digo com mais sinceridade, vou fazer 50 anos e hoje eu vivo melhor do que eu vivia 10 anos atrás, antes de fazer a suplementação. Quero agradecer a participação de vocês. É um bate-papo tão gostoso que já passou o nosso tempo. Muito obrigada pela participação das duas. É um assunto assim que a gente sentar tem muito assunto e é gostoso de compartilhar esse conhecimento, porque a partir do momento que a gente se conhece, o bate-papo vai longe, porque é trazer isso aí. Primeiramente é você se conhecer. Porque você conhecendo, você vai saber. Muita gente olha pra gente e fala assim, nossa, é doida levantar esse horário para ir pra academia. Mas você sabe a necessidade do seu corpo, por que você tá fazendo aquilo dali. Então, assim, muito obrigada pelo o conhecimento de vocês, trago aqui nessa manhã, passando para os nossos ouvintes. É muito bom estar com vocês aqui, trazendo cada vez mais essas novidades inovadoras, porque vocês viajam tanto, tá em congresso, e isso aqui para Barra do Garça, para nossa região é fundamental. Muito obrigada, Laura, doutora Elaine, muito obrigada pela participação de vocês. Eu agradeço, né? Bom final de semana a todos, e eu fico super feliz de ver a Elaine tão engajada, né, com a farmácia de manipulação e entendendo os nossos propósitos com as inovações de matérias-primas. Gente, é um prazer estar aqui, podendo trazer informação de qualidade. Obrigada, Laura, pela parceria diária que a gente vive. Obrigada, Cléia. Obrigada a todos os ouvintes da Rádio Conte que possam estar nos ouvindo. Um excelente final de semana para todos vocês.
Muito obrigado a todos os ouvintes. Nosso programa chegou ao final. Mas se caso vocês queiram deixar alguma mensagem pra gente, tem o WhatsApp aí da rádio. Pode deixar dicas. Se vocês quiserem ouvir outros profissionais, às vezes até outros assuntos, abordando esse tema da mulher, pode trazer pra gente, que nós vamos trazer essas profissionais para estar abordando cada vez mais. Então, excelente final de semana para vocês. Fica com Deus. Aproveita esse final de semana com família. E que vocês fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Fica aí com a Camila Rezende no Bom Dia Conte e aquele famoso Bom Dia Brasil. Bom dia para vocês. Saúde e longevidade. Dicas para você viver melhor. Semana que vem tem mais. Conte FM.